Shalom, queridos, glória a Deus, que dia abençoado, esse dia 24 de outubro, dia de número 146 de estudos da Palavra de Deus. E você que já nos acompanha há alguns meses, com certeza deve estar muito feliz em poder estar acompanhando esse estudo e leitura da Palavra de Deus. Para você que está chegando hoje em nosso canal, se inscreva aí, queridos. Marque aí o sininho da notificação, porque todos os dias você vai estar recebendo a informação acerca de 3 novos vídeos que são publicados diariamente. 3 novas leituras. Porque esse é um projeto que vai te levar em um ano você poder dizer: eu estudei toda a Bíblia, eu li toda a Bíblia. Esse é o nosso propósito e estou aqui para te ajudar a alcançar esse objetivo. Começamos isso no dia 1º de junho e já são 146 dias. Amém, queridos? Então fica ligado aí, são mais 3 novas leituras neste dia para abençoar a sua vida. Glória a Deus! Muito bem, querido, segunda leitura, te convido para você abrir aí a sua Bíblia no livro de Isaías. Serão os capítulos 17, 18 e 19. Diz assim o capítulo 17 do livro de Isaías. Fala sobre o oráculo quanto à ruína de Damasco. Carga de Damasco. Eis que Damasco será cortada e cessará de ser cidade, e virá a ser um montão de escombros. Abandonadas serão as cidades de Aroê, serão lugar para os rebanhos, os quais dormirão ali, sem haver quem os espante. Também a fortaleza de Efraim deixará de existir, e o reino em Damasco, e o remanescente da Síria, serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será que naquele tempo a glória de Jacó se diminuirá e se enfraquecerá a gordura da sua carne? E será como quando o colhedor recolhe a colheita do trigo e com o seu braço recolhe as espigas. E será como quem recolhe as espigas no vale de Refaim. Mas ainda ficarão nele rabiscos, assim como quando sacodem a oliveira e 2 ou 3 grãos ficam na ponta dos ramos, e 4 ou 5 em seus ramos frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia, olhará o homem para o seu Criador e os seus olhos contemplarão o Santo de Israel, e não olhará para os altares que as suas mãos fizeram, nem olhará para o que fizeram os seus dedos, nem para os bosques e nem para as imagens. Naquele dia, as cidades das suas fortalezas serão fortes como um galho abandonado e um ramo mais alto, os quais foram deixados por causa dos filhos de Israel, e haverá destruição. Porque se esqueceu do Deus da sua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, portanto, farás plantações formosas e semearás sarmento estranho. E no dia que as plantar, as farás crescer, e farás que a tua semente brote pela manhã, mas a colheita será arrebatada no dia da angústia e das dores desesperadas. Ai da multidão de muitos povos que farão ruído como o estrondo dos mares, e das nações que farão alvoroço como o rugido de muitas águas.
As nações rugirão à maneira do rugido de muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão, elas para longe. Serão afugentadas, como a pragana dos montes diante do vento, e como o pó diante do redemoinho. Ao tempo do anoitecer, eis que há confusão. Mas antes que amanheça, ele já não existe. Esta é a parte dos que nos despojam e a sorte dos que nos saqueiam. Aleluias! Glória a Deus! Exaltado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos agora ao capítulo 18. Fala sobre a queda da Etiópia. Ai da terra, que faz sombra com as suas asas e que está depois dos rios da Etiópia, que envia mensageiros pelo mar e em navios de junco sobre as águas, dizendo: andai, mensageiros velozes. As pessoas de estatura elevada e de pele lisa, a um povo assombroso desde o seu princípio, e depois gente forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo e todos os habitantes da terra, quando for levantada a bandeira dos montes, a vereis, e ouvirão quando se tocar a trombeta. Porque o Senhor me disse assim: repousarei quieto e olharei desde a minha morada, como o genial calor sobre as ervas depois da chuva, ou como uma nuvem do orvalho entre o calor da ceifa. Porque antes da ceifa, quando o fruto estiver amadurecido, e passada a flor forem amadurecendo os frutos, então ele podará com podadeiras os ramos, e cortará e tirará os ramos e os lançará fora. E serão deixados a todas as aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles estarão as aves de rapina, e invernarão sobre eles todos os animais da terra. Naquele tempo, será trazido um presente ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo de estatura elevada e de pele lisa, povo assombroso desde o princípio, e depois gente forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Glória a Deus, aleluias. O capítulo 19 já fala sobre a queda do Egito. Observe que cada capítulo Deus vai destronando nações e povos em detrimento de Israel. Carga do Egito. Eis que o Senhor cavalgará sobre uma nuvem ligeira, e entrará no Egito, e se conturbarão os ídolos do Egito com a sua presença. Aleluia! E se derreterá o coração do Egito no meio deles, e eu incitarei os egípcios contra os egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito do Egito se desvanecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho. Perguntarão as suas imagens aos seus encantadores, que invocam espíritos familiares, e até os seus feiticeiros. E entregarei o Egito nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará eles, diz o Senhor, Deus dos exércitos. As águas do mar faltarão, e o rio se esgotará e secará. Se esgotarão os rios, e exalarão mau cheiro, secarão as correntes dos canais do Egito, e os juncos e as canas murcharão.
a relva que está junto do rio, junto às ribanceiras do rio, e tudo que foi semeado junto ao rio, secará, perder-se-á e não subsistirá. Os pescadores também se entristecerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e desfalecerão os que estendem redes sobre as águas. Os que trabalham em linho fino e os que tecem panos brancos serão confundidos, e eles serão discriminados em seus feitos e se entristecerão. Todos os que fazem açudes e lagoas para peixes. Certamente são nécios, são loucos, os príncipes de Zoan. O conselho dos prudentes conselheiros de Faraó desvaneceu-se, como dirão a Faraó: eu sou filho dos sábios e filho dos antigos reis. Olha só. E onde estão agora aqueles teus sábios? Que seja declarado, ou saibam eles qual é o propósito do Senhor dos Exércitos a respeito do Egito. Embruteceram-se os príncipes de Zoan, enganaram-se os príncipes de Nof, enganaram o Egito, a pedra angular das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um espírito de vertigem, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como desatina um bêbado quando se revolve em seu vômito. E não aproveitará ao Egito coisa alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele dia serão os egípcios como mulheres, porque se assombrarão e temerão na presença da mão poderosa do Senhor dos Exércitos, que ele levantará sobre todos eles. E a terra de Judá será de espanto para o Egito. Todo homem que dela se lembrar se assombrará, por causa do conselho que o Senhor dos Exércitos determinou sobre eles. Naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e que jurarão pelo Senhor dos Exércitos. Uma será chamada Cidade de Destruição. Naquele tempo haverá um altar para o Senhor no meio da terra do Egito, e uma coluna será erguida para o Senhor junto à sua fronteira, e será por sinal e por testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Porque clamarão ao Senhor por causa dos seus opressores, e ele lhes enviará um Salvador e príncipe que os livrará. E o Senhor será conhecido do Egito, e os do Egito conhecerão o Senhor naquele dia, e farão sacrifício e oblação, farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e sarará, e se converterão ao Senhor, e lhes será clemente e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria, e os assírios entrarão no Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios servirão ao Senhor com os assírios. Aleluias! Aqui já está se referindo ao milênio. Naquele dia Israel será o terceiro, com o Egito e com a Síria. Será uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o meu povo, o Egito e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Glória a Deus. Aleluia. Isso significa, queridos, que cada nação existente neste planeta terá que servir ao Senhor.
vai chegar o dia que todo joelho se dobrará, todo olho o verá e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Vem aí a terceira leitura, mais um salmo para abençoar a sua vida.